E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Jaime Guimarães Júnior, membro pesquisador do RECLAB, vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado com muita dedicação para você, que quer conhecer mais sobre a cidade, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidade e cultura. Do Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre história, turismo no Recife e redes sociais. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor, historiador e turismólogo Braulio Moura. O famoso influencer recifense Braulio Moura é graduado em História pela FUNESO e possui mestrado também em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mas se apaixonou pelo turismo. O morador da cidade Patrimônio da Humanidade, Olinda, Braulio Moura desenvolveu vários projetos de turismo cultural, pensou e produziu vários circuitos turísticos em Recife, com foco no turismo que ensina. Como profissional do turismo, passou pela Impetur no governo do estado. Durante os preparativos da Copa do Mundo 2014, foi um dos profissionais formador da equipe do evento. Na Prefeitura do Recife, ligado à Secretaria de Cultura, desenvolve e desenvolveu projetos e atua em programas que unem história e turismo. Com quase 40 mil seguidores no Instagram, o historiador Braulio Moura tem um público que se envolve com seus vídeos repletos de descobertas sobre lugares únicos do Recife. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Aproveita a hora do almoço, prepara um prato delicioso com um tempero que só o recifense entende, um copo de suco de pitanga bem gelado e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas coisas para sonhar. Olá, professor Braulio, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Jaime. Prazer estar falando com você, dando um oi aí também para os ouvintes da Rádio Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire é maravilhosa. Primeiro o nome a gente já fica feliz, né? O nome da Rádio Paulo Freire, né? O programa É Vozes um do nome alegre. Recife agradece muito sua presença e, em nome da coordenação do RECLAB, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, através da coordenadora, a professora Mariana Zerboni, ela agradece muito você ter aceitado o nosso convite. Sei que você está muito ocupado, mas daquele jeito, né? Para quem não. A gente está gravando esse programa em plena sexta-feira à tarde, o professor disponibilizou um horário do trabalho dele para a gente conversar. Professor, eu queria. Acho que quem não te conhece, ou então até já conhece, mas quem é esse nosso amigo Braulio, que está sempre na internet? Mas quem é ele atrás das câmeras? Quem é Braulio Moura, né? Bom, eu sou Braulio Moura, né? Nascido no Recife, no bairro de Casa Amarela. Me criei na Bomba do Emetério, e aí onde fiquei até quase metade final da adolescência. E foi uma parte muito boa da minha vida, que eu morei numa bomba do Emetério que era quase rural ainda, assim, revelando minha idade, né? Nos anos Ah, 80, eu era criança, e eu morava num quintal muito grande com a minha avó, era um quintal com muitas árvores, muito ensombrado, e ela tinha um clube de dança na época que chamava Dança. As pessoas, tem uma dança ali, e aí essas danças tinha no Alto Zé do Pinho, tinha na Mangabeira, tinha no Morro da Conceição, e tinha na Bomba do Emetério, que era da minha avó, que chamava Clube do Sombra. Justamente porque era tanta árvore nesse quintal, só de coqueiros eram 13, para você ter uma ideia. 13 coqueiros no quintal, mangueiras, entre outras frutas. E tinha esse grande salão, que era essa dança que a minha avó fazia às noites, das gafieiras cubanas, nos finais de semana, carnaval, manhã de sol. era a Fui criado concorrência do nesse Clube das universo. Pais, é? Não chegava a ser concorrente, porque as paz sempre foi um negócio muito grandioso, né? Mas era Sim, algo como o Bom Sucesso o Bom Sucesso Futebol Clube do Alto Zé do Pinho, o sim. Belo Ar, que fechou da Bomba do Emetério, a Liguinha, que tinha por lá também, eram esses os concorrentes. E eu cresci nesse universo musical do Recife, nesse universo quase rural da periferia da Zona Norte do Recife, e nesse universo de coisas acontecendo ali, né? De ver os maracatus, maracatu elefante, que é um maracatu que tem mais de 200 anos, do século XVIII, que era assediado lá, de ver os caboclinhos se movimentando e se fazendo, de ver essa formação, né?
esse movimento cultural, social, de fazer acontecer a cultura do Recife, essa cultura que era mostrada no centro da cidade, nos palcos, na passarela, mas que é montada ali o ano inteiro de gente que faz a coisa acontecer. Como diz aquele poema, né, clássico de Bertolt Brecht, o general venceu a guerra, mas quem cozinhou o banquete, né? O Quem faraó cozinhou o construiu a banquete? pirâmide, mas quem carregou as pedras para ele? E aí eu cresci vendo esse carnaval ser feito, essa cultura do Recife ali fervendo, e depois acabei indo morar com minha mãe em Olinda. E aí eu fui fisgado, pescado e conquistado por Olinda, onde moro até hoje, né? Já passei por vários bairros, moro no sítio histórico, dali estudando e vivendo essa cidade também, as coisas acontecendo, a gente da cidade fazendo a coisa acontecer, e o patrimônio, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, material e imaterial, e chegou o tempo da faculdade, né? E aí eu fui fazer história. Comecei história na FUNESA, que era uma faculdade particular que tinha em Olinda, depois fui para a Federal, terminei lá perto de 2002. Daí tinha um outro curso que estava muito em moda na época, que era turismo. Turismo lá em 2002 era um negócio assim, a profissão do futuro. E eu disse, rapaz, eu vou fazer turismo, porque eu quero trabalhar com turismo. E eu fiz turismo também na Federal. E aí daí depois fui fazer especialização, fiz pós em história, mas acabei enveredando para o turismo. Eu cheguei a lecionar em faculdade, dar aula de história de Pernambuco, bens culturais e patrimoniais, mas acabei indo para o turismo porque eu fiz carreira no turismo. E aí eu entrei como estagiário na prefeitura do Recife lá em 2005. O prefeito era João Paulo ainda. Daí eu fui freelancer da Impetu, que era a empresa de Pernambuco, a empresa pernambucana de turismo. E depois eu fui galgando e passando, trabalhei no SESC, no turismo social, no segmento que trabalhava o cidadão, né, recifense pernambucano, para as atividades do SESC em turismo. Trabalhei na Fundação Gilberto Freire, num braço da fundação que era voltado para o turismo e patrimônio, que foi um projeto, inclusive um projeto que eu propus na graduação e que saiu do papel. Esse projeto existe até hoje, né, com nomes diferentes. Na época foi o Circuito das Igrejas, em que abriu-se portas de igrejas para visitação pública, porque elas não abriam, eram só para missa. E aí a gente conseguiu, esse projeto ele virou realidade, a Fundação Gilberto Freire operou, paga pelo governo do estado, fui contratado pela fundação, trabalhei um tempo lá como coordenador do projeto, com igrejas funcionando para visita turística no Recife, Olinda, Igaraçu e Jaboatão. Daí eu trabalhei na Impetu, que é o órgão estadual de turismo, e depois fui para a Prefeitura do Recife, em 2013. Entrei como chefe de divisão de turismo de base, trabalhei naquele ano que era a Copa das Confederações no Recife, dando capacitação para os voluntários, inclusive na Universidade Federal Rural, no auditório, e aí foi uma parceria na época da organização da Copa com a UFRPE e com a Secretaria de Turismo, que era onde eu estava trabalhando, para capacitar esses voluntários que iam trabalhar sobre a história da cidade, sobre os atrativos, sobre o patrimônio, e a gente colocou 800 pessoas no auditório, eu não sei, foi em partes, né? E eu lembro que eu passei uma tarde inteira aí no auditório da UFRPE, fazendo essa capacitação para os voluntários, depois a gente teve outra, e aí eu assumi a sinalização turística naquela época, o turismo de base comunitária, depois eu virei gerente de projetos turísticos, depois eu virei gerente de produtos, depois, hoje eu estou como gerente de inovação turística. E aí acabou que eu estou 20 anos já no turismo, trabalhando tanto na iniciativa pública quanto na privada, em gestão, em planejamento da atividade, mas unindo muito história, né? Porque turismo e história, quando você pensa na maior parte dos segmentos turísticos, excluindo o turismo só e praia e tal, e que, de certa forma, a história entra, porque a história pega todo mundo, mas se você pegar a história propriamente dito e o que a gente tem da nossa história, da nossa cultura, do nosso patrimônio, turismo se casa muito com história, especialmente quando a gente pensa nas narrativas, né? Que são ditas ou que são criadas e que elas acabam moldando a forma como a pessoa percebe ou enxerga o lugar que ela vive Sim, ou que ela sim. visita. E aí eu acabei achando esse mundo perfeito de casar história com turismo e desenvolvi projetos que eu coordeno alguns até hoje no Recife. Eu coordeno o Recife Sagrado, né, que tem 12 templos abertos com estudantes, são todos eles estagiários de graduação de museologia, história e turismo. O Olha Recife, que é um projeto que a gente dá
passeios gratuitos para a população. Acontecem às quartas, sextas, sábados e domingos, em vários modais, a pé, bicicleta, ônibus, catamarã, e são mais de 300 roteiros que existem. Desses 300, eu tenho orgulho de ter criado pelo menos 200 deles e que trazem, sabe, essa coisa do Recife, que mexe com orgulho, com a forma de ver a cidade, com a forma de se enxergar como pertencente à cidade, como agente da cidade e da história da cidade. Então, a gente tem roteiro que fala da ditadura militar, de como o Recife Uhum. combateu, como o Recife buscou essa redemocratização, como as pessoas foram vítimas. Tem roteiro que fala da memória afro do Recife, da memória preta, e a gente vai lá mostrar os lugares que são apagados, esquecidos da Uhum. história, mas que Me permita, fizeram acho que a parte. professora Isabel Guilhem escreveu sobre lugares de memória, sobre os lugares de E memória isso, da comunidade. E aí é um livro muito interessante, a gente entrevistou ela aqui também, falando sobre isso, os lugares de memória. E eu acho que é exatamente o que você está falando aí agora. exato, eu conheço o livro da professora Isabel, até tive com ela um dia desse. E aí, esse projeto é um sucesso, sabe? Ele é feito para o recifense ser turista na própria cidade, se reconhecer, criar laço de pertencimento, de identidade. E eu coordeno já há alguns anos. Hoje eu estou também com um projeto, eu sou ponto focal no Recife, né, do projeto DTI, que é Destinos Turísticos Inteligentes, é um programa do Sebrae Nacional com o Ministério do Turismo e o BID, que engloba 20 cidades mais ou menos do Brasil Hum. todo, e que traz alguns pilares, né, que aí são inovação, tecnologia, acessibilidade, sustentabilidade e governança. E o Recife é uma dessas cidades. A gente vai concluir agora em dezembro e vamos receber a certificação. Além de outras coisas que eu estou à frente lá, como o Fórum de Turismo Criativo, o Plano Municipal de Turismo Criativo, o Plano Municipal de Turismo da cidade, que vai sair aí, acho que nos próximos 2 meses, vai ser entregue. Uhum. E depois, o Braulio profissional, né? E o Uhum. Braulio que na pandemia também resolveu tirar a certificação de guia de turismo, porque eu sempre tive uma demanda assim muito grande de gente que queria conhecer as coisas comigo. E eu Mas, cheguei a fazer passeios, sabe, guiados por mim. E professor, me como permita, existe, o claro, turismólogo, me permita, para o hum, nosso ouvinte entender, o turismólogo já não tem um certificado de guia, não? não, não. O turismólogo, ele é bacharel em turismo e ele é capacitado para fazer planejamento da atividade turística, fazer análise de dados, interpretar dados, planejar a atividade para o município, empreender no negócio, analisar o negócio, Ao enfim. contrário do que muita gente pensa, não se forma para ser guia de turismo. Não, não se forma para ser guia, não se forma para atender no balcão do hotel, não se forma para vender passagem na agência. Esse não é o Sim, papel do turismólogo. Aí você tem os técnicos. O guia, ele é um curso técnico. E aí você sim. faz normalmente 1.000 horas de aula. E, dependendo, ele pode durar de 6 meses a 2 anos, dependendo de quem oferta e do tempo que você tem disponível para fazer o curso, né? Uhum. Mas é necessário, existe lei que para conduzir um grupo a partir de 7 pessoas, você precisa ter a presença de um guia de turismo, é obrigatório no Brasil. Alguns municípios fiscalizam isso, outros nem tanto, mas é lei. Então, havia uma demanda já de gente que queria fazer comigo, porque sabia de um diferencial que eu iria ofertar uma informação mais profunda, mais acurada, sem as mentirinhas que amamos, mas que são, né? Existem muitas mentirinhas que a gente adora escutar às vezes. Eu sempre digo, a mentira ela é sedutora, né? A mentira ela seduz, ela diverte, ela atrai. E tanto é que a gente tem hoje esse universo aí de fake news, né, na Uhum. internet, e que a política, especialmente a política da extrema direita e da direita, se usa muito bem desse artifício de fake news e consegue fisgar muita gente. Que não tem, às vezes, a capacidade de interpretar bem um texto, não tem a capacidade de discernir o que é verdade do que é fato e acaba caindo em situações até que parecem ridículas para a gente, mas o povo acredita, né? Na mamadeira de piroca, por exemplo. É. E daí, para você falar de telha feita na coxa, de eira, beira e tribeira, de óleo de baleia na construção, de túnel ligando uma igreja a outra, são todas mentiras. Fora as Então, assombrações, né? As as assombrações. assombrações são legais, porque as assombrações elas não entram muito no rol da mentira. Aí é superstição e É. é cultura popular. Mas aí você chegar numa casa que tem um beiral triplo, uma beira ceveira, e dizer que aquilo ali é eira, beira e tribeira porque a pessoa era rica, que quem era pobre não tinha eira nem beira porque não tinha o telhado, aquele Sim. adorno no telhado, é um absurdo. Isso vai se repetindo como verdade.
Uhum. E aí, sabendo das pessoas que eu não faço esse tipo de coisa, que eu luto contra isso, vinha uma demanda. Então eu tirei, aproveitei a pandemia, tirei a carteira, né, de guia, fiz o curso e comecei a ofertar passeios temáticos e passeios esses que eu até digo, meus passeios não são só um passeio, eu dou uma aula de campo em que você vai para conhecer a cidade, não tem. E acaba que eu recebo nos meus passeios muitos professores, arquitetos, estudantes, Uhum. outros guias de turismo que querem se aperfeiçoar e conhecer melhor um pouquinho. Né? E aí, de vez em quando, eu faço em Olinda, por exemplo, azulejos de Olinda. Então, eu conto um pouco da história da cidade a partir dos azulejos na arquitetura civil e religiosa. Ou Ajudou muito sua igrejas. formação, né, em história. Sim, claro, claro. Desde o momento do discernimento, né, da análise crítica da coisa até esse questionamento, será que isso é verdade? Porque até então você escuta de alguém lá, e às vezes você vê até em livro, que alguém botou um dia e diz, não, tá aqui, foi fulano que disse, deve ser verdade, né? Que a telha era feita Uhum. na coxa mesmo dos escravizados. E aí você vai pesquisando, vai procurando, vai questionando, vai analisando, fez, opa, isso aqui não faz sentido. Como é que a telha tem 60 centímetros e uma coxa de uma pessoa de 1,80 m só tem 30 e poucos centímetros? Como Uhum. é que um cara ia fazer duas telhas só por dia, uma em cada coxa, porque ela tinha que secar antes de ir para o forno, e eu precisava fazer 5.000 telhas por dia? E se eu tivesse só três escravizados, como é que eu ia viver fazendo só seis telhas por dia? Quando você vai Uhum. juntando isso, você vai descobrindo um documento aqui, um documento ali, e descobre que no museu tal tem um molde, e que um outro pesquisador, como Lapastina, mostra, né, que eram feitos em moldes de fato, e o fato delas não serem exatamente iguais é porque elas eram artesanais, e tudo que é feito à mão artesanalmente não sai Sim. igual como na fábrica, a gente chega num ponto de dizer, olha, a telha não era feita na coxa. E a expressão feita na coxa vem da telha? Não, vem de outra coisa. Aí você vai atrás do estudo da língua, dos filólogos, dos linguistas, e vai descobrir que feito na coxa é realmente uma coisa feita nas pressas, mal feita, mas não tem relação com a telha na coxa de seu ninguém. Era uma relação sexual feita às pressas, às escondidas, que de tão apressada e escondida não havia consumação nem penetração. Era feita na coxa, que vem desde a Grécia Antiga. Uhum. Essas e outras coisas são contadas nesses passeios, além de curiosidades e histórias da cidade. E acabou que virou um sucesso, e hoje eu faço muito, né, paralelo ao meu trabalho com a Secretaria de Turismo do Recife, eu faço muito esses passeios imersivos, diria assim, em Olinda, no centro do Recife, mais em Olinda, onde eu aproveito esse universo do azulejo, das igrejas, das histórias Uhum. fantasiosas, da Olinda que ninguém vê, que é um roteiro que eu faço muito também, porque você tem um sítio histórico ali bem grande, mas que o turismo ele leva para alguns pontos famosos, que é a ladeira do Convento de São Francisco, o Alto da Sé, Quatro Cantos e vai embora. E o Olinda que ninguém vê que eu faço, eu faço um panorâmico e paro e entro em alguns lugares, justamente onde ninguém vai, mas que são muito importantes. Como a Sim. vista para o Antigo Istmo, o Largo dos Milagres, o Largo do Guadalupe, o Mosteiro do Monte. Aí tem a Uhum. oportunidade de comprar o biscoitinho Bricelê das Freiras, o Uhum. Largo do Rosário, a primeira confraria de pretos do Brasil, a Bica do Rosário, e aí a gente fala sobre a água, sobre o uso que se tinha da água, sobre as confrarias ou sociedades de tanoeiros que buscavam água, as doenças, e aí você vai destrinchando um monte de coisa Uhum. para que as pessoas elas comecem a entender, né? Por que é que aquele monumento está ali, como é que ele conta a história. E eu posso abrir diversas possibilidades, né? Se eu vou falar da água, eu posso falar sobre como é que se tratava a água, como é que se buscava água, que doenças se pegava com essa água, com esse manuseio da água, cólera, por exemplo. E aí você tinha epidemias de cólera no passado que morria um monte de gente, mas a gente teve em 93 aqui no Recife também uma epidemia de cólera que morreu gente, que foi um Deus nos acuda. A gente criou o Sim. hábito de beber água mineral, o governador foi tomar banho na praia para provar que não pegava cólera em Boa Lembro Viagem, disso. né? Lembra disso? Anos Então, 90. num só passeio, a gente consegue cruzar aí diversos temas sobre a nossa história para que as pessoas vão entendendo, né? E criando um cuidado, né? Santo Agostinho dizia que a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E aí a lógica de um passeio desse que eu faço, ou que às vezes eu coordeno, tem como esse foco de educação patrimonial também, é muito mais nisso. Tipo, quando eu passo a conhecer aquilo que eu me identifico, eu passo a amar. Quando eu amo, eu passo a proteger, a cuidar. E aí eu vou evitar que eu Uhum. mesmo jogue o lixo, ou que alguém jogue, eu vou evitar a pichação, vou evitar a depredação, vou evitar o furto de
Adorno ou de qualquer outra coisa, e por aí vai. O público é variado, também entra crianças Tem, o público é tá? variado, inclusive, recentemente eu faço muito, né, criança, Hum, porque alguns pais de alunos, eles me procuram para fazer um roteiro com as crianças, para que elas vejam na rua o que elas estão vendo na sala de aula. E sim. aí, dia desses, tinham as crianças que estavam vendo, de um colégio particular do Recife, elas estavam vendo sobre transformações urbanas na cidade e as motivações políticas que levaram a isso, e a Uhum, literatura. Eu até fiquei surpreso como crianças tão novas estavam vendo um tema tão denso. E aí esses pais me procuraram, eles juntam o grupo, né, de crianças e pais, e eu faço. uhum, E aí eu fiz uma caminhada no Recife Antigo, passando pelo circuito da poesia e falando um pouquinho ali do que era antes, do que foi, por que mudou, por que alguém decidiu derrubar aquela igreja, por que decidiu abrir aquela rua. E assim foi. Mais recentemente ainda um grupo de alunos, um grupo de pais, na verdade, de outro colégio particular me procurou com seus respectivos filhos para fazer uma caminhada em Olinda, porque eles estavam vendo influência portuguesa. Mas aí eu aproveito e falo de outras coisas. Só, olha, vamos lá, teve esse lado bom, teve esse lado ruim, teve esse lado legal, esse não tão legal, e aí a gente vai falando de coisas para além do tema solicitado. Então, sim, dá muita criança também. Dá Você toda a falou sobre, idade. sobre ir para outras áreas de Olinda. A gente, claro, no sítio histórico você tem muita coisa para ver, mas para além do sítio histórico também, no caso, por exemplo, do Recife, esse turismo de. No Rio de Janeiro acontece muito turismo de favela, por exemplo, ou turismo de comunidade. Como é que está essa relação do turismo de comunidade? Tem, no Recife tem turismo de base comunitária e tem turismo criativo. E aí é bem diferente do que acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é um formato muito safari, né? De você estar ali no Hum, carro observando, tirando foto. No Recife a gente tem experiências autênticas, principalmente com cultura e gastronomia, para que hum, você se misture ali. Então, Água Fria Bomba do Emetério tem visitação no sítio de Paiadão, que é o terreiro de candomblé mais antigo do Brasil, e tem uma hum, experiência com maracatu, com um grupo chamado Abiocutá, em que lá o visitante você pode fazer um adereço. Esse adereço ele já vem pré-pronto, você faz só o acabamento. uhum, Oficina de percussão com maracatu para aprender a tocar o básico do maracatu. Tem, se você quiser vestir alguma coisa, eles fazem um mini cortejo para você sentir um pouco desse cortejo do maracatu no carnaval. Isso uhum, bomba do Emetério, além dos restaurantes que eles oferecem. Tem uma experiência maior, que é no Recife é sempre carnaval. No Morro da Conceição tem um roteiro chamado Morro Entre Altos, que ele aborda a localização do morro, né, e os outros que o cercam, como Alto Zé do Pinho e Alto Nossa Senhora de Fátima, uhum, trazendo como figura central o santuário de Nossa Senhora da Conceição, mas sim. também as pessoas e a cultura do morro. E aí, nesse roteiro, que foi premiado esse ano internacionalmente com um concurso de uma organização sediada na Espanha, que é a Creative International Network, o Recife ganhou o primeiro e segundo lugar na categoria Best Experience Tours, melhores roteiros. O primeiro lugar foi esse do Morro da Conceição, o segundo foi um de Mangue Beach, que é feito no centro do Recife. E esse do Morro, o menino ele faz a escadaria nova, que foi enfeitada pelos moradores, a Rua Pique, ele trabalha o coco de roda, tem um sanfoneiro, vai na mulher que vende picolé, vai na benzedeira, vai no santuário, vai no terreiro de candomblé do Pai Moacir e termina na Galeria do Ritmo, que é a escola de samba, entre as duas maiores do Recife, está lá no Morro da Conceição, essa a galeria. Professor, vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para começar a conversar um pouco mais sobre esses roteiros e a sua ação lá nas redes sociais. Só um minutinho, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais história e turismo do Recife, com o professor Braulio Moura, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos lá, voltamos. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente estava falando sobre os roteiros mais nas áreas sociais, né, de comunidade. Eu me lembrei também da Cabidela da Geralda, lá no Morro da Conceição, um restaurante que fica do lado da igreja, delicioso a galinha cabidela lá da Geralda. E a gente É, podia fazer. Eu queria entender, por exemplo, como é que é formado. Eu sei que há uma ideia de que a cidade é muito turística. A gente tem uma cidade de 500 anos, cidade muito turística. E aí, quando eu te falei sobre ligar as comunidades mais periféricas, você tem, por exemplo, a Várzea, que tem um mundo cultural,
né? Eu estou dando o exemplo de Várzea, já na área oeste. O Ibura, né, também, que aparece muito com uma área de potencial muito forte. Aí você falou há pouco tempo sobre a Zona Norte. E como é que a prefeitura, então, como órgão, você está falando como uma pessoa, um profissional de turismo dentro de um órgão público, pensa esses roteiros? É, a gente primeiro pensa na vocação geral, a partir do diagnóstico, né, do Recife. O Recife ele tem as vocações turísticas e a identificação de quem é o turista que vem para cá. Sim. Isso é importante. Primeiro, identificar. Quando você começa a identificar quem é o turista que vem para o Recife, quanto tempo ele passa, quanto ele gasta, qual o perfil, o que é que ele procura, aí você Uhum. começa a direcionar também a atividade que vai ser melhor desenvolvida na cidade. Exemplo, Recife já foi muito forte no turismo sol e praia no passado. Uhum. Isso enfraqueceu muito com os incidentes com tubarão, que aconteceram entre a década de 90, né, do século passado, e até um dia desse. A praia de Boa Viagem é vendida ainda turisticamente, porque a gente sabe que é possível tomar banho de mar nas piscinas naturais, né, protegida Uhum. pelos arrecifes, que tem aquele festival gastronômico que basta você sentar na cadeira que vai passando de tudo ali, o Caldinho, É, que é uma instituição da isso é bem gastronomia Recife, nossa, viu? o Isso é bem camarão de Recife. bacia, ovo de codorna, amendoim cozido, né, que recifense fala cozinhado. Só tem aqui na É. praia, com cerveja. Ela é Todos os vendida. espetinhos da vida, caldinho, quente no É, calor. mas aí você pensa que o Recife é também uma cidade muito histórica. Embora o Uhum. perfil do turista que vem para cá não é, em sua maior percentual, o turista cultural. Hoje, o maior percentual de turismo do Recife é de congresso e eventos. É um turista bom, inclusive, porque ele gasta muito, ele gasta até mais do que o turista de lazer. Algumas pessoas têm até a percepção de que não tem muito turista na cidade do Recife, porque procura visualmente aquele turista que está de chinelo, chapéu, camisa florida, fazendo Sim. foto com a sombrinha de frevo no Marco Zero. Esse normalmente ele está mais arrumado, porque ele está no congresso, está no evento, mas ele passeia. E ele gasta Uhum. até 3 vezes mais do que aquele de lazer. Por que ele Não que o de gasta lazer não mais, viu? seja bem-vindo. Por Porque que ele ele tem um poder gasta mais? aquisitivo maior. Aí, geralmente, o congresso são empresários, são funcionários públicos, é gente que está indo para, sabe, vou fazer um treinamento, vou para um congresso de medicina, que agora vai ter Uhum. 3 grandes congressos. É, 2025, né? Tem 3 grandes congressos no Recife. E aí, essas pessoas elas têm um poder aquisitivo alto, elas se hospedam em hotéis Ah, caros. Já reparou que no Recife só tem hotel vertical, é, executivo? é. Que é justamente para atender esse público que é quem mantém eles cheios o ano inteiro. A gente não tem na cidade, e também nem tem muito espaço Não tem geográfico espaço hoje para isso também. disponível para fazer um hotel vertical ou um hotel horizontal, com grande piscina ou seu área de lazer. Isso vai ter nos arredores, né, na região metropolitana. Mas é um perfil de turista que gasta muito e que é interessante para a cidade. Mas há também o turista de lazer, e a cidade ela vem trabalhando esse posicionamento de destino de férias, de cultura, de lazer, porque é um destino de cultura. O Recife tem o selo de cidade criativa da música da Unesco, né? Hoje só tem Hum. 13 ou 14 cidades no Brasil, acho que 14 que tem esse selo, cidades criativas. De música, apenas duas tem, que são Recife e Salvador. As demais são design, cinema, gastronomia e por aí vai. Ganhamos os painéis também, né? Com Cidade Criativa, os painéis das empresas É, difíceis. então tem esse apelo. Tem 54 museus na cidade, alguns estão Uhum. hoje inativos ou fechados, mas são mais de 50 museus. Alguns referências nacionais, como o Instituto Ricardo Brenan, que está entre os museus mais visitados do Brasil inteiro, e que tem Uhum. essa coleção fantástica, né, de arte, que Uhum. repatriou os transpostes e que hoje qualquer brasileiro pernambucano pode ver. Esses transpostes foram pintados aqui no século XVII, que estavam o mundo afora. A oficina de Francisco Brenan, que é esse tesouro que tem no bairro da Várzea, ali dentro da mata, É. né? Aquilo é incrível e único, só tem aqui no Recife. E além de mostrar o Passo do Frevo, o Cais do Sertão, o Museu Museu de da Arte Cidade do Moderna, Recife, Museu da Cidade, Forte do o Brum, Brum, Museu do Trem. tem o São, Brum também, são né? muitas possibilidades, mas aí, além de museu, você tem uma gastronomia rica. São mais de 16 mil bares e restaurantes no Recife, de acordo com a Abrazel, que é a Associação A de gente Bares e ganha com Restaurantes. os petiscos são os melhores do Brasil. São os melhores e, juntando com a nossa mania de grandeza, ai de quem disser que não são. É em linha reta, os melhores Em linha petiscos em reta. linha reta do mundo.
Festivais, a gente tem festival o ano inteiro. Se você reparar, de janeiro a janeiro tem coisa acontecendo na cidade. Tem um carnaval que é maior do que qualquer carnaval do mundo. Em linha Tem as reta. prévias de carnaval que acontecem, já estão acontecendo. Você vai no Recife Antigo qualquer domingo, no segundo semestre, você tem frevo, maracatu nas esquinas. Você vai em Olinda, do que é do lado, que não dá para falar de Olinda sem Recife, nenhum nem outro. É, Tem prévias acontecendo nos finais de semana. Você ensaios tem os também, né? festivais de cinema, festival de teatro, tem 3 festivais de teatro grandes ao longo do ano no Recife, né? Que é o Janeiro de Grandes Espetáculos, Festival de Teatro Nacional, Festival de Teatro Infantil, em meses Somos palco de distintos. filme também, né? Cenário de filme. Somos, o Recife é uma cidade de filme. Recife, Pernambuco, Recife, né? Se você pegar ali o Baile Perfumado, foi a cidade que despontou com a retomada do cinema nacional, lá em Sim, 1996, com o Baile Perfumado, e que vem sendo locação de filmes, e não só locação, mas é lugar de produção, de produtores e de grandes cineastas. E tá aí Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascaro, Cláudio sim. Assis, né, com Miguel filmes Arraes. premiados nacional e internacional, pois é, Miguel Arraes, e que botam a cidade no topo do mundo. E agora, com Agente Secreto, né, Recife está aí no Acabou, né? topo do mundo. Eu não vou falar com muita gente por muito tempo, porque eu não tenho que falar com poucas pessoas. Né? Depois disso, não vou falar com muita gente, não, que a gente fica meio. A gente já é amostrado. E aí, É, ganhando mas prêmio. aí a gente, identificando esse perfil do turista e esse perfil da cidade, são definidas propostas de roteiros ou de sugestões de atrativos que são vendidos lá fora, porque o papel da Secretaria de Turismo não é operar o turismo na cidade. Ela não opera o roteiro, ela não Hum, comercializa, mas ela fomenta e ela promove principalmente. Então a ideia principal é ir lá fora, no Brasil, nos outros estados ou nos outros países, participar dos grandes eventos e feiras e mostrar ao povo, olha, o que é que tem aqui no Recife? Por que é que vale a pena você ir? Olha, tem isso aqui, tem cinema, tem festival de tecnologia, como o Hack and Play, tem o Porto Digital, tem hum, festival de teatro, festival de cinema, festival de literatura, a letra e a voz, tem hum. roteiros gratuitos, tem passeio de barco no centro da cidade, sabe? Tem praia também, tem patrimônio da humanidade a 7 quilômetros. Uma localização tão especial que normalmente quando a gente vende o Recife, a gente passa para o agente e o operador, porque a gente não trata direto com o turista. A gente Sim. trata com quem vende para eles, que são agentes de viagens e operadores. A gente sempre leva a ideia de que quem compra a viagem para o Recife ganha de brinde outras viagens grátis. Porque você vai estar no Recife, mas você tem do lado Olinda, você tem Itamaracá, você tem Cabo, tem Porto de Galinhas, que é um dos lugares mais desejados e conhecidos do mundo Sim. atualmente em turismo de sol e praia. Você tem Caruaru e se esticar mais um pouquinho, a gente tem Maragogi, que é Alagoas, mas que dá para ir facilmente saindo e voltando do Recife, e João Pessoa, que é a menor Uhum. distância entre capitais do Brasil e que também dá Sim. para fazer E sem essa viagem. pedágio. Se tiver um dinheirinho a mais, tem Noronha. E aí você vai estar É. menos de 1 hora de voo saindo do Recife, que pertence a Eu também Pernambuco. sugiro o Petrolina. É, Tem 1 hora de voo. uma horinha de voo rapidinho, você chega em Petrolina. É bem fácil. Professor, antes de mudar de assunto, eu queria te perguntar sobre o turismo local dos moradores locais, né? Das pessoas que moram aqui. Isso está crescendo, sempre cresceu? Como é que está a situação? Tá. Tecnicamente não é turismo quando você mora no lugar, porque existe uma definição, né, do que é o turista pela ONU Turismo, a antiga OMT, a Organização Mundial do Turismo, que diz que o turista é aquela pessoa que sai do seu lugar de residência, viaja para um outro, e aí Hum, ela dorme, ela se hospeda, usa serviços de alimentação, por pelo menos 24 horas. certo. Se eu vou e volto no mesmo dia, se eu moro na cidade, eu não seria um turista. Mas existe um título também chamado turismo cidadão, que surgiu lá nos Estados Unidos, de staycation, que era algo como ficagem, de ficar, e que ganhou muito corpo com a pandemia, das Hum, pessoas curtirem a própria cidade. E aí no Recife ganha muita força, porque o recifense em si ele já consome muito a cidade, né? Você tira uma feirinha de artesanato que surgiu no Parque Dona Lindu e quem passa ali qualquer domingo, a feira está super lotada. E a gente do hum. Recife que está curtindo a feira, a música ao vivo, as comidas. Tem Uma na feirinha na Rua da Rua da Aurora Aurora, também, né? que só vive lotado, que agora é sábado e domingo, né? Não é só os sábados. Tem feirinha da Rua do Bom Jesus, e aí você pega outras coisas. Você vai no Marco Zero, tá lotado. De manhã são excursões de turistas. Hum, Mas se você vai à tarde, é o recifense que está ali, levando sozinho, olhando a cidade, seja um menino
que está dando salto para mergulhar no canal do Porto, seja o casal do namorado que está ali olhando, mas é o recifense consumindo a cidade. Aqueles passeios, tem os Sim, passeios de barco, que são as baiteiras pequenas iluminadas com LED, sim. você faz um piquenique, É você leva um maravilhoso aquilo vinho. ali. Pois é, ali é recifense fazendo, não é turista. Ah, legal. Já vi E muita gente tem pedindo e casamento, projetos como noivando. Olha Recife, né, que são esses roteiros gratuitos que a Secretaria de Turismo oferece, que é para o recifense ser turista na própria cidade. Então, todo sábado tem 100 vagas gratuitas de barco de catamarã, que é uma Hum, oportunidade de fazer esse passeio. Todo sábado tem passeio de ônibus, com 50 vagas, também para conhecer a cidade de ônibus. Todo domingo tem passeio a pé e de bicicleta guiados, para você ver a hum. cidade de uma outra forma, em outro ritmo. Toda quarta-feira tem passeio também, cada quarta é um tema Onde é que a diferente. gente E se inscreve toda para participar? no site do projeto, chama olharecife.com.br. As Certo. inscrições abrem toda quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Alguns são bem Certo. concorridos, mas é só não desistir nunca, ou ir ao local de saída e se inscrever na lista de espera, porque sempre falta alguém, né? Se você chegar Uhum. cedo, você consegue uma vaga, tá passando um carro do ovo aqui, alguma coisa assim. Não, não tem. Não estou nem escutando aqui. Ah, É, ainda mas bem. aí carro do ovo também é parte da cultura do Recife. Claro, Faz parte da os cultura do Recife. pregões, né, são parte da cultura do Recife, né? Sim. O vendedor de macaxeira que passava gritando, o vendedor de pitomba, né? Chora, menino, que mamãe compra do O milho, da apito pamonha. do japonês, do O doce apito japonês. é uma gaita, né? A A- gaita do japonês. Lembra que era um O apito bem apito do específico cuscuz, é. do Porque você, cuscuz. quando eu vi, se você sabia, a gaitinha era o japonês, o apito era o cuscuz, Tinha o o do pirulito triângulo também. era o cavaco. Sim. Tem todo isso. Isso para quem não conhece o É, Recife, tinha está escutando esse até programa lã aqui de agora. barriguda, né? A gente tem várias histórias do Recife, de costumes culturais daqui da cidade, e que vocês precisam conhecer. Quem não conhece, nos visite. É, Professor, mudando de assunto um pouquinho, vamos voltar um pouco sobre o Braulio na internet agora. Como é que foi essa história de ir para as redes sociais? Isso tem cara de pandemia. Tem cara de que eu vou ah, usar o meu tempo aqui na pandemia. eu não fazia vídeo, né? Eu postava foto. Eu sempre postei foto da cidade, assim, se Hum. eu já tenho muita foto no meu perfil do Instagram, por exemplo, mas se você buscar lá, for resolver parar e fuçar, vai ver que lá embaixo, desde as primeiras fotos, vai ter uma ou outra minha, em que eu apareço, o resto é a cidade, em que eu vou postando, porque eu sempre gostei de mostrar a cidade para as pessoas. Eu sempre quis que as pessoas vissem aquilo, que entendessem que aquilo é legal, que é bacana, que tem uma razão de estar ali, tem um motivo. E aí eu começava, era foto, 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 foto. Aí, claro, com a pandemia, você tá ali, não vai, não vai. Aí, só vou fazer um vídeo. Aí fiz. Deu certo, eu comecei a fazer vídeo também de lugares do Recife, histórias, curiosidades, monumentos, construções, igreja, né, que é um nicho que eu tenho muito, assim, eu tenho dois perfis no Instagram, um é o com meu nome, o Braulio Moura, que está com quase 40 mil, acho 39 mil e poucos seguidores, e um outro que está com 82 mil, que é o Olha o Recife, que eu fiz para poder ajudar a divulgar o projeto dos passeios Hum. gratuitos, mas eu posto coisa lá também. E aí tem um nicho, assim, é muito nichado meu público com patrimônio histórico e com igreja. Então eu já percebi que toda vez que eu posto igreja tem um engajamento muito grande, muita curtida, muito comentário, e normalmente eu foco muito nisso. E chega ao ponto de muita gente achar que eu sou o maior católico do mundo. Isso acabou me Isso abrindo deve ser portas. divertido. Eu fiz muita amizade com padre, com freira, com um bispo até, com Imagino. guardião de convento. Deixa eu entrar aí para fazer uma fotozinha ali, daquele lugarzinho, daquele cantinho ali. Nossa, então, isso facilita muito a minha vida, principalmente quando eu vou fazer um roteiro guiado, que é focado em patrimônio, em arquitetura religiosa. Então, eu consigo Então, entrar em deve lugares ter que facilitado normalmente. muito na elaboração do roteiro do Recife Sagrado, né? O Recife Sagrado, ele começou como articulação institucional, né, da Secretaria com a Arquidiocese e as ordens e as irmandades religiosas, são proprietárias das igrejas, Hum, mas que isso acabou me abrindo portas também de conhecer gente. hum. E Mas hoje eu assim, conheço o cura da Catedral de Olinda, é meu amigo.
Como é que vem as ideias para os vídeos? Você vê que é uma necessidade, as pessoas não conhecem bem, tem algumas curiosidades muito legais. Elas vêm as pessoas comentam, fale sobre essa igreja, fale sobre esse local, ou você tem uma pautazinha já, eu vou fazer sobre isso, isso, como é que funciona? Não, eu não tenho uma pauta. Eu olho assim, olha, eu vou fazer uma sequência de igrejas. Quantas tem aqui? Só no centro são 40. Eu nem fiz todas ainda. Aí, quando eu tenho a oportunidade de ir no lugar que eu consigo fazer umas imagens, eu já faço vídeo. Hum, Normalmente eu não uso imagem de terceiro, é muito raro usar a imagem de alguém, pegar foto, sabe? Quando é foto sim. antiga, sim. Mas normalmente eu uso imagens que eu mesmo tiro, foto, vídeo. E aí muitas vezes vem assim a ideia, eu tô ali, pronto, essa semana não, recentemente, né? Eu estava no centro, aí eu vi que a Praça 17 foi recuperada. E aí eu cheguei lá, assim, eita, a fonte tá novinha, rapaz, a praça tá bonita, as plantas bonitas, a fonte limpa, funcionando, o monumento limpo. Eu primeiro tirei foto, filmei, você quer saber, vou fazer um vídeo para contar um pouquinho da história de como é que essa fonte chegou aqui, por que é que ela tá aí, e aproveitando que ela tá nova. Aí saiu o vídeo. E muitas vezes é nisso, eu tô no lugar, entrei, assim, nunca fiz vídeo daqui, vou fazer. Às Isso vezes ajudou alguém muito chega, com o manda. turismo interno, né? Também. Ajuda, porque muita gente acaba dizendo que não conhecia, que passou a conhecer por causa do meu vídeo, ou que foi lá conhecer esse lugar depois que Por assistiu causa meu do vídeo, vídeo. ficou curioso. É, é muito interessante que teus vídeos eles trazem um pouco, claro, é um incentivo turístico para as pessoas irem aos lugares, mas traz também um pouco da história da cidade, que não é muito contada, né? A gente tem uma história muito sudestina, né? A história do Brasil ela é muito sudestina. É Rio de Janeiro, é São Paulo, então quando você traz esse recorte para dentro da nossa cidade, da região metropolitana como um todo, as pessoas descobrem uma cidade, uma história maior do que a cidade vista pelo Rio de Janeiro, né? Você traz uma cidade Exato. mais ampla. Não é na história do grande herói, do general, do imperador. E aí, de Uhum. repente, você traz um vídeo e você diz, olha, gente, mas nem tem nada aqui em homenagem a Dom Pedro I. Não tem nada em homenagem a ele aqui. Por que será que não tem nada em homenagem a Dom Pedro I no Recife? É persona não grata na nossa cidade. E aí você vai Sim. mostrar que a gente tem uma história de luta, de liberdade, que a independência do Brasil começou por aqui. Não é? Se Hum. você percebe que a Revolução de 1817, ela foi, de certa forma, uma instiga assim, para o resto do Brasil, para outras pessoas dizerem, olha aí, vamos aí começar. A Convenção de Beberibe, Foi ele que mandou prender, né? Foi ele que ninguém mandou fala da prender os. Convenção de Beberibe, da conspiração de Suassuna, em Uhum. 1821, que Pernambuco dá o passo à frente na Guerra da Independência. Pernambuco expulsa, manda o governador português embora e começa a tomar decisão por conta própria. A revelia do Rio de Janeiro ou de Lisboa. E por isso que a gente perde território, né? Parte da É, Bahia ali era é, nossa. pois é. Aí a gente perdeu aí já, a Bahia a gente perdeu com a Confederação do Equador, em Sim. 1824. Mas em 1821 a gente deu o passo, o pontapé inicial para a independência. Mas não se fala, fala de Dom Pedro I lá, na imagem de Ipiranga. Fala de, às vezes, muito raso do 2 de julho da Bahia. Mas Mas é uma luta que a gente vem buscando, né? E que eu faço ali esse papel na internet para, de repente, despertar eu esse tenho orgulho, esse sentimento e conhecimento mesmo que está ali obscuro, tá encoberto, né? Tá um bom empoeirado, porque feedback das pessoas, para além das pessoas te seguirem, que é 80 mil, 40 mil seguidores, as pessoas gostam. Mas o feedback nos comentários, te encontram na rua, como é que é? muito legal. Eu saio na rua aqui onde eu moro, né, em Olinda, quando eu saio no sítio histórico, normalmente no domingo à tarde que tem prévia, muita gente me para. E aí eu já conheci muita gente assim, acabei fazendo amizade, e outras não, só me param para dizer que me segue, que me acompanha, às vezes usa um bordão, né? Tipo, oh, que história é essa? Esse sou eu. E aí pede para tirar foto. Ah, Eu fiz acompanhei um roteiro da secretaria para mostrar algumas igrejas e acabou que meu nome foi citado e apareceu várias pessoas que me seguem hum. para ir lá no roteiro para fazer comigo e para me conhecer pessoalmente. De vez em quando eu recebo mensagem, alguém de fora do estado diz: Olha, eu estou indo a Pernambuco, será que eu não podia encontrar você? Eu queria muito conhecer você pessoalmente para tirar uma foto. Ah, virou famoso, né? Famoso. É um reconhecimento bom. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum
até hoje nenhuma resposta negativa, sabe? Nenhuma inimizade, embora eu sei que desperte, né? Porque não Uhum. Não, existe a inveja unanimidade, acontece. mas é bem bacana isso, esse sentimento das pessoas encontrarem na rua e dizerem que gostam, que admiram, que Que seguem, ficam legal. cobrando. Você está demorando a postar vídeo. Esse é porque nem sempre eu consigo postar dia sim, dia não. Às vezes eu passo uma semana e meia sem postar. Eu não vivo disso, minha gente. Eu trabalho com outras É, coisas. exatamente, eu não ganho R$ 1 com meus vídeos. E Não apesar de ter 80 monetizo. mil pessoas seguindo, já podia ter ganhado dinheiro como É, influência, né? não ganho, sabe? Tá tudo bem para mim. Eu faço por hobby mesmo, por prazer. Professor, eu queria te dar o último minutinho que nós temos para as últimas palavras, assim, de o que, é que você quer falar com nossos ouvintes. Meu Deus, passou voando, não foi Foi essa conversa rapidinho. aqui? Eu achando que ia ter muito mais. Bom, não, eu sou esse, né? Quem quiser me seguir, tá lá, Braulio Mo no Instagram, no TikTok, olha o Recife também no Instagram, com muita curiosidade, história do Recife e região metropolitana, às vezes interior de Pernambuco, para que a gente possa trocar figurinhas. Estou lá aberto, pode conversar comigo à vontade também. Colaboro com projetos, às vezes tem gente que faz projeto de extensão, me chama, eu vou, vai fazer projeto de qualquer coisa, eu vou, muitas vezes como voluntário, às vezes querem pagar, eu também aceito, mas estamos aí. Agradeço muito a oportunidade de participar aqui, né, dessa conversa na Rádio Paulo Freire e fico à disposição para outros momentos como esse. Então, é Braulio Moura, arroba Braulio Moura no Instagram e arroba Olha o Recife também, não é isso? São os dois canais. Isso. Vai lá, pessoal. Ele tem muita gente seguindo ele, mas ele quer mais gente. Ele quer chegar no 100K. Né, professor? 100K É já é claro, quanto mais top. melhor. Quanto mais K, melhor. Ele quer um monte de zerinhos. Muito obrigado por sua participação. Excelente. A gente conversou, queria passar mais 3 horas conversando aqui. Acho que tem um monte de curiosidade, né? Isso para a gente conversar sobre o Recife. Mas isso seria um próximo programa. Esteja convidado, professor, para a gente conversar sobre curiosidades do Recife. Nesse momento, era muito mais um programa, né? Voz do Recife te dá uma oportunidade de a gente conversar sobre quem é o Braulio, o profissional, e a gente gosta de valorizar os profissionais da história, do turismo, que trabalha na cidade do Recife. Muito Muito obrigado. bom, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Antes de finalizar nosso programa de hoje, vamos para mais uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais dos lugares que fazem do Recife uma cidade tão única. Em todos os episódios do Vozes do Recife, preparamos uma dica para você, nosso ouvinte de todas as segundas-feiras. Então aproveita a dica de hoje para fazer um passeio disponível e se aventurar com sua família pelo passado através das belas paisagens do Recife. Olá pessoal, a dica de hoje é Olha Recife. Olha Recife é um programa de sensibilização turística da Secretaria de Turismo e Lazer, ligado à Prefeitura da cidade do Recife. A proposta foi criada para levar à população uma nova oportunidade de lazer com um novo olhar sobre a cidade. A ideia é melhorar o sentimento de pertencimento e autoestima da sociedade. O programa Olha Recife pretende promover novas ideias e posturas sociais de valorização das tradições socioculturais e da vocação turística do Recife. Destaca-se também a importância da atividade turística no Recife como fator de sustentabilidade econômica, defesa e preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Sabe o que é melhor? Totalmente gratuito. Significa que você não precisa pagar para participar. Você pode escolher entre os 4 roteiros preparados para proporcionar experiências únicas para qualquer pessoa, inclusive crianças e idosos. Olha Recife a pé, olha Recife de ônibus, olha Recife do Rio e olha Recife pedalando. Para participar, você precisa acessar o site do programa e se inscrever nas atividades disponíveis na programação. Anota aí: www.olharrecife.com.br www.olharrecife.com.br. Pronto. Agora você tem tudo para conhecer a cidade. Vai lá, não tem mais desculpas. A gente se encontra no meio desses passeios. Um abração. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje,
conversamos sobre história e turismo por um passeio pela cidade com o conhecimento do professor e historiador Braulio Moura, que nos proporcionou momentos únicos com muitas curiosidades sobre nossa cidade. O professor nos guiou por uma conversa sobre o turismo que fornece, além de diversão e lazer, muito conhecimento sobre as histórias ligadas à nossa cidade. Para se divertir e aprender um pouco mais, não esqueça de seguir Braulio Moura no Instagram, @BraulioMou, além de conhecer sempre um pouquinho mais sobre o Recife e suas curiosidades históricas. Cada vídeo de Braulio Moura oferece dicas com roteiros super interessantes pela cidade. Vai lá e aproveita! Este programa estará disponível no canal do YouTube do RecLab. Aproveite para assistir os programas já exibidos, se inscreva no canal, deixe um like e comente sempre. Este programa foi apresentado, dirigido e produzido por mim, Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Desejo um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.